Senhor Deus e Pai, neste momento nós entregamos as nossas vidas para Ti, Senhor, nos rendemos ao Senhor e pedimos para que o Senhor possa nos abençoar no decorrer dessa noite, e, ó Deus, venha visitar os nossos corações e encher-nos com Teu Espírito. Nesse momento, ó Deus, em especial, pedimos pela vida do Antônio, Deus, Teu servo, para que o Senhor possa estar iluminando a mente e o coração dele, para que ele possa, Deus, expor fielmente as Tuas Escrituras. Ó Deus, para que a palavra que será pregada hoje possa entrar, ó Deus, no coração de cada um e que a Escritura Sagrada seja exposta de maneira, Senhor, fiel. Pedimos para que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, abençoando a vida de cada pessoa aqui no recebimento dessa palavra, Deus, para que ninguém possa endurecer seu coração, mas para que o Senhor possa operar grandemente na vida de cada um. Aqueles que estão afastados, aqueles que muitas vezes não conseguiram ler a palavra durante a semana, ó Deus, visita o coração de cada um deles e abençoa o Antônio nessa pregação. Oramos assim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer também a confiança, do pastor Gabriel pelo convite e, principalmente, agradecer cada um dos voluntários que estiveram aqui. Quando a gente vê acontecendo, o Connect, o Praise, a gente acha que é muito fácil, mas, na verdade, tem uma equipe por trás fazendo todo o trabalho. Então, cada um de vocês que ajudou, sintam-se, de alguma forma, agradecidos, Eu estou agradecendo vocês por conta disso. Amém? Todos os visitantes também que estão vindo aqui, depois, se a gente tiver como o pessoal da equipe procurar quem são os visitantes, conversar com eles, vai ser uma bênção, pessoal. Amém? Eu queria começar lendo o texto que a gente vai expor hoje, que está lá em Lucas 17, no versículo 20 e no versículo 21. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom? Então tá bom. Pois bem, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino com uma visível aparência. Nem dirão, o reino está aqui, ou lá está o reino. Porque, na verdade, o reino de Deus está dentro de vós. Antes de entrar necessariamente na exposição que a gente vai ler, eu queria abordar um tema que ele é um conceito amplamente explorado na indústria do cinema, que é a jornada do herói. Geralmente, nessa narrativa, a gente segue a história de um protagonista que vai crescendo em poder, responsabilidade, maturidade ao longo da sua jornada. A trajetória geralmente envolve um desenvolvimento pessoal desse herói, sua superação de desafios e, por fim, seu eventual triunfo. No entanto, se a gente compara a jornada do herói com a ideia do cristianismo, a gente percebe uma diferença fundamental. Na história de Cristo, o herói não avança por meio de aquisições de poder ou de glória pessoal, mas pela abnegação e perda. Jesus, de fato, ele é o protagonista do cristianismo. E ao invés de ele ascender no status mundano, ele se torna servo. O rei dos reis se faz humilde. O divino se faz humano. E houve uma renúncia desse Deus em favor do outro. A jornada de Cristo ela é marcada pela entrega sacrificial e culmina na sua morte de cruz. Isso nos leva à mensagem de Jesus. Enquanto João Batista ele proclamava: o reino de Deus está próximo, Jesus anuncia: o reino de Deus já chegou. E, de fato, Jesus, com o seu sacrifício, ele abre as portas desse reino para nós. Ele redime para si povos de todas as tribos, línguas e nações. O ato de entrega de Jesus o colocou acima de tudo e todos. Isso é confirmado na sua ressurreição e, posteriormente, na sua ascensão, ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Ao colocarmos de lado essa ideia da jornada do herói e a jornada de Cristo, a gente vê que o cristianismo ele subverte a ideia de que o homem é o centro das coisas. Ao contrário do que a narrativa muitas vezes sugere, o cristianismo não tem a ver com a igreja. O cristianismo tem a ver com Cristo. E nós, como igreja, nós sim temos um papel nessa história. Nós somos coparticipantes pela graça. Então, irmãos, essa visão aqui, ela coloca
a vontade de Deus no centro de tudo. E isso contraria aquela visão antropocêntrica que o mundo tem, que o homem está no centro das coisas. Na verdade, para a igreja, o que faz sentido é o cristocentrismo, né? Cristo no centro de tudo. Tudo pela vontade soberana de Cristo, de Deus. Isso a gente vê claramente lá em Atos 17, 28, quando o apóstolo fala que em Cristo nós nos movemos, existimos e vivemos. Esse contraste aqui, ele revela que enquanto a narrativa popular ela foca no engrandecimento de um indivíduo, na verdade, o cristianismo ele apresenta uma história onde a glória final pertence a Cristo, o seu herói, e não à humanidade. Está fazendo sentido até aqui? Espero que sim. Uma vez que a gente compreende que Cristo é o protagonista da história e entende que Ele é o rei de um reino, a gente é confrontado com uma verdade. Esse reino é completamente diferente de todos os outros reinos mundanos. E quando Jesus ele é interrogado sobre a natureza do seu reino, a resposta dele é clara: o meu reino não é deste mundo. Está lá escrito em João 18:36. Se fosse o reino de Deus desse mundo, vocês concordam comigo que os servos de Cristo usariam táticas humanas, pegariam em armas, se defenderiam? Mas não é assim, porque o reino de Deus ele não opera sobre as mesmas regras do império humano. O reino de Deus ele é, de fato, um reino subversivo. Enquanto os reinos humanos eles avançam pelo poder, pela conquista, pela dominação, o reino de Cristo ele avança através da entrega, da perda, do sacrifício. A gente vê isso claramente no próprio exemplo de Jesus, que se entregou numa cruz. A gente vê isso também nos discípulos de Jesus que se entregaram. A gente vê isso ao longo da história com incontáveis mártires que se deram, que gastaram as suas vidas por Cristo. A gente vê isso também na Reforma Protestante, quando homens se levantaram contra a elite religiosa da época. Irmãos, de fato, o padrão é sempre o mesmo. O reino de Deus avança por meio de uma aparente derrota. E o mais surpreendente é que, embora esse reino ele pareça, de alguma forma, vulnerável aos olhos do mundo, ele nunca é interrompido. Ele avançou contra todas as barreiras. Lá no primeiro século, o cristianismo ele cresceu perante a perseguição romana. Também ele cresceu lá entre os séculos 7 e 9, contra as investidas árabes. De fato, esse reino ele enfrentou impérios, revoluções, mudanças culturais, e até hoje ele continua a desafiar a ordem global da nossa era. Em lugares lá como a China, Coreia do Norte, Índia, países árabes, a gente vê que a perseguição ela é muito mais intensa. E a gente vê que o reino de Deus, de forma paradoxal, ele não é interrompido. Pelo contrário, ele continua a crescer e a avançar. E eu te devo lembrar, meus irmãos, aqui, que essa perseguição não é por conta da sua ideologia política, da sua militância, ou por conta das suas faltas como ser humanos. Essa perseguição que eu estou falando é a perseguição por conta do Evangelho de Cristo. Mas, enfim, vamos voltar um pouco aqui. Como eu estava dizendo, há um padrão que a gente não pode ignorar. O reino de Deus ele não depende dos esforços humanos para avançar. Na verdade, no momento em que o reino de Deus ele mais prospera, é quando ele é pressionado. A história ele revela que armas, poderio militar, nunca foi eficaz para o crescimento e avanço desse reino. É como aquela canção que a gente canta aqui na igreja. O Coliseu não parou a igreja, e realmente não parou. E por mais que o furor de guerras, por mais que a violência tenham tentado parar esse reino, não consegue. E, de fato, hoje também o mundo, por sua ideologia, não vai conseguir parar o avanço desse reino. Imagina um maremoto enorme invadindo Vila Velha. Um maremoto que vem rompendo todas as barreiras. Esse é o reino de Deus. Ele rompe todas as barreiras ideológicas. Ele rompe o furor de guerras. E como que ele faz isso? Ele não faz pela força humana, mas pela autoridade e soberania do rei desse reino, através de Jesus. A gente vê que o avanço desse reino, ele não é fruto da nossa habilidade ou do nosso poder. Na verdade, o reino ele avança quando a vontade soberana daquele que governa todas as coisas é estabelecido na terra como é nos céus.
E a história prova que, apesar das adversidades, o reino de Deus ele é invencível. E ele continua e continuará avançando até que todas as coisas estejam sujeitas a Cristo. Amém? Beber um pouquinho de água aqui, só um minuto. Vamos entrar na exposição aqui do que a gente leu. A gente vê um momento onde os fariseus eles perguntam a Jesus sobre em que momento específico o reino de Deus viria. E a resposta de Jesus é revolucionária para a época. Ele fala que o reino de Deus ele não vem com uma aparência visível. Isso a gente vê lá no versículo 20. Essa declaração aqui ela subverte a expectativa judaica. Eles aguardavam um reino físico. Um Messias talvez semelhante a Davi, sabe? Um rei forte, poderoso, que teria pessoas capacitadas para o avanço desse reino. Porém, eles receberam uma realidade totalmente diferente. Eles receberam um rei que veio montado num jumentinho que era emprestado. Um rei que foi seguido por pessoas que tinham tudo, menos capacidade. Um rei que era aclamado por crianças e por povos simples. Então, meus irmãos, a gente vê que o reino de Deus, ele não cumpre as expectativas humanas, mas ele abre a porta para uma realidade muito maior, uma realidade muito superior. Ao invés de ser limitado geograficamente ou militarmente, o reino de Deus ele se expande. E a gente vê isso no relato bíblico, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu devo te lembrar, o reino de Davi, ainda que ele fosse muito forte, tivesse sim soldados poderosos, o reino de Davi não conseguiu avançar mais do que aquela pequena região do Oriente Médio. Porém, o reino de Jesus, surpreendentemente, ao longo de 2000 anos de história, chega no Brasil, alcança a minha vida e alcança a sua. Meus irmãos, isso é graça de Deus. Isso é um reino que avança sem expectativa humana, sem força humana, é um reino que ele avança simplesmente pela vontade soberana daquele que é o rei desse reino. E voltando aqui ao texto que a gente leu, a resposta de Jesus aos fariseus, ele não se conforma às expectativas de poder, visibilidade ou domínio. Como eu disse, os judeus eles aguardavam um reino localizado que fosse centralizado ali em Israel, que validasse assim os seus atos religiosos e as suas tradições. E Cristo ele trouxe um reino que ele transcende qualquer barreira geográfica ou cultural. E o impressionante é que ele chama para inaugurar esse reino pescadores que eram indoutos, prostitutas, ele chama publicanos, ele chama todo tipo de pessoa que era mal visto pela elite religiosa, para que, mais uma vez, o pensamento daquela elite fosse contrariado. Esse reino, ele não tinha um lugar físico ou visível como centro, mas, como lá diz lá no versículo 21, esse reino estava dentro de vós. Aqui um pequeno parênteses, porque talvez se sua versão for diferente, você vai ler que o reino é entre vós, certo? E aí alguns autores colocam que esse reino está entre vós porque a figura de Jesus estava ali presente. Mas, de qualquer forma, hoje nós temos Jesus no nosso coração, amém? A gente vai rodar e chegar no mesmo lugar de entendimento que esse reino está dentro do nosso coração. Isso está escrito, inclusive, lá em João 14,16, que Jesus diz que pediria ao Pai que enviasse outro Consolador que nunca nos abandonaria. E também nas palavras de Jesus, quando ele diz, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não foi fisicamente, isso está dentro do nosso coração, amém? Assim, eu quero indicar algo interessante sobre a pergunta dos fariseus. Essa pergunta, meus irmãos, ela refletia muito mais o desejo humano daqueles homens por poder, por ganância, não necessariamente interesse genuíno pelo reino de Deus. Eles estavam ansiosos para reinar e, mais uma vez, Jesus ele subverte essas expectativas, apontando para um reino que é de cabeça para baixo. Um reino que, embora ele seja invisível aos olhos humanos, ele é profundamente real e transformador. Ele não é um reino figurado ou simbólico. Na verdade, ele é um reino poderoso. Um reino que opera a partir do coração daqueles que pertencem a Jesus. Esse reino invisível, meus irmãos, ele é ao contrário de qualquer reino humano.
Não é caracterizado por demonstração de força militar, território conquistados ou marcos físicos. Mas esse reino, ele é discernido pela transformação visível e palpável que molda os indivíduos e comunidades que recebem o Evangelho. Esse reino ele não está restrito a uma nação ou um grupo específico, mas ele se manifesta em qualquer lugar onde a soberania de Cristo é reconhecida, onde a verdade de Jesus governa os corações. Esse lugar é onde está o reino de Deus. Jesus ele também desafia a ideia de que o reino ele poderia ser observado em um lugar específico, falando que o reino não poderia ser apontado. Não dá para dizer o reino de Deus está aqui ou está lá. Na verdade, o reino de Deus ele não é um reino político, ele não é um reino territorial, ele é um reino que opera em um outro nível. Ele opera no íntimo das pessoas. E ainda que ele seja invisível, a gente vê que o efeito desse reino na vida de alguém é tangível, é visível sim. E a gente vê que esse reino ele vai avançando ao longo da história, muitas vezes de forma silenciosa, mas vai avançando. Toda vez que um coração ele se conforma à verdade do Evangelho. Portanto, a gente vê que o reino de Deus ele é um reino que ele é invertido aos olhos do mundo, onde a humildade que é exaltada, onde a fraqueza é a força, onde a entrega é a forma mais pura de conquista. Ele desafia qualquer convenção de poder visível ou de influência. E ele avança através da transformação do coração daqueles que pertencem a Cristo. Vou beber mais uma aguinha aqui, por favor. E eu apresentei até aqui agora o reino de Deus de uma forma que a gente entende que esse reino ele é subversivo, mas ele é operante e real. Amém? E esse reino tem efeitos poderosos. E para ilustrar o que eu estou querendo dizer, eu queria trazer o exemplo de 2017, quando a gente teve aqui no estado do Espírito Santo uma greve policial que a gente ficou aproximadamente 7 dias sem monitoramento policial. E a gente vê que, naquela época ali, assim como hoje, nós éramos maiorias, amém? Nós somos a maioria, existem muito mais cristãos do que qualquer outra religião aqui no estado do Espírito Santo. Porém, ao invés da gente ver uma realidade onde a igreja operava de alguma forma e que o coração daquelas pessoas ali foram transformadas, a sociedade de alguma forma foi transformada, quando houve a necessidade, a gente vê que, na verdade, faltou polícia, o crime aumentou, a criminalidade aumentou. E isso revela aqui uma verdade profunda. A moralidade não está sendo, de alguma forma, afetada pela cultura cristã. E isso daqui ela levanta uma questão crucial. Como pode uma população que é majoritariamente cristã não ser capaz de fazer a mudança na sua sociedade? Eu queria comparar esse mesmo cenário com o cenário de Genebra, na época de Calvino, antes da Reforma. A gente vê que ali, Genebra, antes de haver a Reforma naquela região, era uma cidade que era conhecida por seus vícios, pela sua insensatez, pela sua promiscuidade. E a gente vê que, à medida que o reino de Deus ele foi avançando, na verdade, houve uma transformação genuína naquele lugar. Bares e pubs foram fechados, a santidade foi aumentando, até um ponto que Genebra, que era conhecido pela sua promiscuidade, sensatez, passou a ser reconhecido como um local exemplo para os outros lugares do mundo. Um local onde era visto que o reino de Deus estava operante, era um local onde você via visivelmente o poder de Deus agindo, virou um exemplo de prática e fé cristã. E esse reino, operando ali em Genebra, não aconteceu porque a maioria era cristã, mas de uma forma sublime, aconteceu pela graça de Deus, através de vidas de pessoas que foram radicalmente impactados pela verdade do Evangelho. Eu quero voltar um pouco aqui no raciocínio do Espírito Santo em 2017. Apesar da gente ser a maioria, cadê essa transformação na sociedade? O mais triste foi descobrir que, em meio aos tantos saques
em meio a tantos roubos, cristãos estavam envolvidos. Queria contar uma breve história que lá em Cachoeiro foi gravado um vídeo de um senhor que ele já tinha roubado tanta coisa dentro de um Fiat Uno que não cabia mais nada. E ele tenta colocar desesperadamente uma máquina de lavar dentro do Fiat Uno. Foi uma cena assim, lamentável, cara. E esse vídeo foi depois exposto nas redes sociais e descobriram que esse senhor era pastor de uma determinada denominação. Isso daqui é um exemplo lamentável de que o título de ser pastor ou de ser cristão não traz uma transformação real de caráter. E aqui está a verdade. O reino de Deus ele não tem a ver com números, mas ele tem a ver com transformação genuína de vida. É como Paulo ele escreve lá em Efésios 4:23, 4:28, aquele que furtava, que não furte mais. A vida no reino é uma vida transformada, onde quem antes vivia em pecados, vícios, promiscuidade, agora entende que está diante de um Deus que é santo e que espera uma igreja santa de igual modo. Aqueles que antes desrespeitavam seus pais, desonravam seus patrões, não amava o seu próximo, agora entende que tem em Deus um Pai Celeste, o Senhor dos Senhores, e o Deus Emanuel que se fez carne e se tornou próximo da sua criação. Aqueles que antes viviam para si mesmo, agora entendem que precisam viver para Cristo. É como no catecismo que a gente lê aqui na igreja, ele ensina e aponta. O objetivo principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar de Deus para sempre. Então, como que a gente pode glorificar a Deus adulterando, sendo injusto, roubando, mentindo? É simples, a gente não consegue. E por mais que eu tenho que falar isso, vai parecer meio óbvio, mas eu preciso falar. Por mais que alguém tente justificar o seu erro dizendo, mas é quem eu sou, Antônio, eu sou depravado mesmo, eu não vou mudar. Acredite, tem pessoas que justificam os seus erros na doutrina da depravação total. E eu queria lembrar que a doutrina da depravação total, ela nos lembra que, embora a gente seja essencialmente mal, até mesmo os incrédulos podem fazer o bem. E aquelas pessoas que são consideradas boas perante a sociedade, possuem pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O verdadeiro bem só pode vir de Deus pela graça. Portanto, meus irmãos, de forma alguma, a gente deve justificar os nossos erros, mas na verdade a gente deve buscar um arrependimento e transformação de caráter, transformação de vida. E a Bíblia ela nos oferece duas ideias poderosas quando o assunto é arrependimento. A primeira é aquele termo que a gente já conhece do grego, metanoia, mudança de mente. Você pensava de uma forma e Deus, quando Ele te toca, você passa a pensar de uma forma diferente. Porém, existe um outro termo, que é um termo hebraico, que é teshuvá, que significa basicamente voltar à origem, voltar à essência. E isso é muito impressionante porque conversa e dialoga muito com a teologia de Paulo, quando ele fala que no primeiro Adão todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas agora, no segundo e último Adão, todos foram restituídos a esse reino. Primeiro a gente em Cristo foi reconciliado, depois a gente foi inserido e hoje nós podemos viver esse reino aqui na terra e posteriormente nos céus. Assim, meus irmãos, a verdadeira evidência do avanço do reino não é de quantas pessoas se dizem cristãos, se o jornal diz que a maioria da população é a população cristã, mas de quantas vidas de verdade foram transformadas pelo Evangelho. O reino de Deus ela não é uma questão de números, mas uma questão de caráter transformado. Ele é visível não no título que a gente carrega de pastor, de líder, ou de cristão, de crente, ou quantas vezes a gente vai na igreja, ou nas habilidades que a gente tem, ou o tanto que a gente toca na igreja. O reino de Deus tem a ver com uma mudança profunda e duradoura nas nossas ações, nas nossas atitudes e na forma que a gente glorifica a Deus com as nossas vidas. O reino de Deus, ele é operante e transformador. Ele nos chama a um padrão de vida que reflita essa santidade nas nossas vidas. Porque estamos diante de um Deus que ele é santo, amém? Bem, eu ainda estou na parte das ilustrações e eu gostaria de ilustrar esse pensamento mais uma vez, apontando o texto de Daniel 2. Não precisa abrir, eu vou só passar por cima, tá bom? A gente ali encontra um quadro que
ele demonstra e revela a fragilidade de todos os outros reinos humanos e a supremacia de um reino eterno, indestrutível, que seria estabelecido sem o auxílio humano. O reino aqui ele é representado por uma pequena pedra que cai do céu sem auxílio humano. E, do outro lado, os impérios humanos são apresentados como uma estátua, com várias partes de metais preciosos. Sendo ele cabeça de ouro, quem teve esse sonho foi Nabucodonosor, falava do império babilônico. Depois, peitos e braços de prata, esse era o império medo-persa. Por fim, ventres e quadris de bronze, que era o império macedônio, que a gente conhece como o império de Alexandre o Grande. Pernas de ferro, que era o império romano. E, por fim, os pés de ferro e de barro, representando a fragilidade e a instabilidade do império romano. E é nesse momento aqui que vem a vinda de Cristo. No meio desses impérios, havia uma pedra. A gente vê que essa pedra ela foi cortada sem auxílios de mãos humanas e representava o reino de Deus que era operado por Cristo, que não dependia de forças políticas, intelectuais ou religiosas para o estabelecimento desse reino. Esse cenário aqui, ele mostra diretamente o que a oração de Jesus lá no Pai Nosso, ela indica, que o crente ele peça, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus está nos ensinando a ansiar e a buscar que esse governo e a vontade de Deus sejam estabelecidos aqui na terra, como já é feito no céu. Mas como que isso se manifesta? Isso é uma realidade para agora aqui, porque a gente vive, ou apenas lá no futuro, que a gente vai ver na consumação e na glória eterna? Para responder essa pergunta, eu queria entrar num conceito simples, chamado plenitude dos tempos, e o momento exato do contexto que Cristo veio ao mundo. Esse conceito da plenitude dos tempos, ela nos diz que Cristo ele veio no momento histórico preciso, onde o cenário mundial estava, de alguma forma, preparado e pronto para a chegada do Messias. O homem parecia ter alcançado, de alguma forma, o seu ápice. A gente vê o governo romano tinha alcançado o máximo de poder, ele tinha alcançado uma certa estabilidade e tinha alcançado o que eles chamam, historicamente, de Pax Romana, o que facilitava o movimento de pessoas e ideias através das vastas estradas que eles tinham e cidades que eram conectadas. A gente vê que no campo intelectual também, os pensamentos dos grandes filósofos gregos, eles influenciavam profundamente a cosmovisão da época, pensadores como Platão e Aristóteles, por exemplo. A gente vê que, na vida religiosa, havia uma abertura crescente para o questionamento espiritual mais profundo, onde muitos buscavam algo além do sacrifício tradicional, onde o judaísmo, por exemplo, ele alcança o seu ápice religioso por meio dos ensinos dos rabinos e pelo proselitismo. Como eu disse, ali naquele momento, parecia que o mundo tinha alcançado o seu ápice em termos de governo. Para que eles precisavam de Deus se encarnando, vindo na Terra? Eles já tinham alcançado o seu ápice. Tanto de governo, quanto intelectualidade, quanto religião. O governo romano, como eu disse, ele era quase global. A filosofia grega atingiu seu ápice de influência e as religiões começaram a se distanciar dos antigos costumes. E, como o sonho de Nabucodonosor, a gente vê que foi justamente nesse contexto que Deus envia o seu filho, a pedra que desmantelaria todas essas estruturas e inauguraria um reino que parecia loucura, um reino invertido, um reino subversivo. A gente vê que, lá em Daniel 2, a pedra ela foi cortada sem qualquer auxílio humano, atinge essa estátua e destrói todos esses reinos. Esse daqui é um símbolo claro da vinda de Jesus e do reino de Deus. O nascimento de Jesus, a vida e a obra dele se deram totalmente sem envolvimento de forças humanas. Desde o início, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele nasceu de uma virgem, viveu sem qualquer ostentação aparente. Ele inaugurou o ministério dele não dependendo dos fariseus ou do governo romano. E mesmo na morte dele, ele derrotou a maior das opressões, o pecado. Por meio da ressurreição, ele garante que todos aqueles que nele creem pudessem entrar nesse reino. E esse reino ele começa como uma pequena pedra, que era aparentemente insignificante. Era um homem simples, que morreu lá em Jerusalém, 2000 anos atrás, mas que
rapidamente começou a crescer, crescer, crescer e impactar o mundo ao seu redor. O evangelho ele se espalhou não por meio de conquistas militares, como alguns dizem, mas pela transformação verdadeira de corações. Lá nos primeiros séculos, lá no primeiro século, o cristianismo ele subverte o Império Romano, não pela espada, mas pelo testemunho fiel e martírios daqueles que se encontravam fiéis à verdade do evangelho. Esse reino era totalmente diferente de qualquer outro reino humano. Ele mostrou para o grego que a sabedoria deles era loucura, não passava de trapo de imundície. E a loucura que eles julgavam de um homem morrendo na cruz pelo pecado de outro, isso sim era verdadeira sabedoria. Ele mostra também que a tradição judaica não poderia purificar ninguém, mas apenas Deus poderia fazer o homem santo. E ele assim o fez, enviando seu Filho em resgate de todos aqueles que nele crescem. Portanto, o reino de Deus ele já está presente. Como a gente deve viver? A imposição do reino de Deus, como eu disse, ela não se dá por força humana, mas pela transformação da nossa vida e do nosso caráter. Ele cresce que toda vez que alguém se submete à vontade de Deus, toda vez que uma vida é transformada e toda vez que alguém escolhe refletir o caráter de Cristo nas suas ações. O reino de Deus ele é muito mais do que aquele ideal distante. Ele é uma realidade que deve ser presente e que deve moldar nossa conduta no dia a dia, os nossos valores. Se Cristo é o rei desse reino, nós somos co-cidadãos desse reino. Então as nossas vidas, de alguma forma, devem refletir o caráter desse Deus santo. E eu queria te lembrar mais uma vez os exemplos dados anteriormente aqui. Se a gente é a maioria, como que a gente não traz uma transformação real na nossa sociedade? Se a gente vive como se a gente não tivesse o senhorio de Cristo nas nossas vidas, a gente não tem realmente essa transformação. Porque o reino de Deus, mais uma vez eu tenho que afirmar, não se trata de números, mas de caráteres transformados. A transformação verdadeira começa com o arrependimento e a renovação da nossa mente. Quando a gente ora para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu, a gente está pedindo para que Deus ele governe os nossos corações e nos ajude a viver de uma forma que as prioridades de Deus sejam as nossas. No céu, Deus ele já é o centro de todas as coisas. Porém, aqui na terra, o nosso desejo deve ser que ele também seja o centro das nossas vidas, das nossas comunidades e da nossa sociedade. É como no sonho lá de Nabucodonosor. O reino de Deus ele já começou a destruir todos os outros reinos desse mundo. A obra de Jesus, a redenção dele, continua se expandindo e alcançando cada nação, tribo e língua, transformando a vida daqueles que se submetem ao senhorio de Cristo. E um dia, como na oração de Jesus ela aponta, o reino de Deus se manifestará plenamente na terra como é nos céus. E ele será tudo em todos, como diz lá em 1 Coríntios 15, 28. E recentemente eu estava lendo um artigo que, de alguma forma, eu achei que ele corroboraria muito bem com o que eu estou tentando falar aqui. Esse artigo ele mostrava que o reino de Deus, ele, sim, já estava presente, mas a consumação do reino estava para vir ainda. Esse pensamento aqui ele é construído sobre aquela visão reformada da criação, da queda, redenção e consumação, que são eventos fundamentais na história da humanidade e que precisam ser vivida e aplicada no nosso cotidiano. Para a tradição reformada, a vida cristã não é apenas uma espera passiva pelo futuro, mas envolve viver uma vida vida à luz da redenção que já foi realizada em Cristo. Porém, a gente deve estar atento ao ponto de a gente não cair no otimismo exagerado de achar que a gente, com nossas forças, a gente vai conseguir redimir as nossas faculdades, os hospitais, a cultura, através dos nossos esforços. Eu quero te lembrar, o reino de Deus, ele não pode ser instaurado pelo esforço humano. Ele é implantado pela soberania de Deus. Amém? Se a gente tem
um papel nessa história é, de fato, de ser ativo na preservação da moralidade e na proclamação do Evangelho. Mas a transformação final, ela vai acontecer de uma forma completa e única, realizado isso por Jesus, não de uma forma gradual pela igreja. Isso daqui é o que os teólogos falam do já e ainda não de Deus, né? A redenção, ela já começou, iniciando na nossa vida, na vida do crente, mas o ainda não de Deus também é real. A consumação escatológica só vai acontecer no fim dos tempos. O reino de Deus, ele de fato já está presente entre nós aqui hoje e agora, especialmente na vida daqueles que vivem de acordo com o Evangelho e nas suas ações, da forma que as suas ações impactam o mundo. No entanto, esse reino não está plenamente manifestado na criação, e não será pelo nosso esforço, não será pela nossa força que ocorrerá. A soberania de Deus, ela garante que, no tempo certo, a justiça e domínio de Deus vai ser estabelecido sobre toda a criação, trazendo uma consumação completa nos céus e na terra. E assim a gente chega no ponto crucial dessa mensagem aqui. O reino de Deus, em sua essência, ele subverte toda a lógica humana. Ele não prospera por meio de força ou de sabedoria, mas ele é reconhecido na soberania de Deus, e quando nós nos abnegamos dos nossos próprios méritos por Cristo. Tudo começa e termina na vontade soberana do Senhor. Ao longo dessa reflexão aqui, eu tentei identificar um desafio de fé, que é viver uma vida, se você vive uma vida cristã sem prática, isso é inútil, você está enganando a si mesmo. Nossa função como igreja é ser ativo, vivo, consciente do nosso papel, de sermos coparticipantes pela graça, na expansão desse reino, mas sem cair nesse erro de achar que pelos nossos esforços ou méritos eu vou me gastar e a sociedade vai ser redimida. Não, isso daí talvez não aconteça. Talvez, pela graça de Deus, ele pode operar igual operou lá em Genebra, mas você não é o super-homem, você não tem esse mérito. O herói da nossa história é Cristo. E como que a gente pode entender isso de uma forma mais clara? O cristianismo, ele, acima de tudo, não é sobre nós mesmos, sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos ou anseios. O cristianismo, mais uma vez, as redes sociais. Irmãos, quando a gente entende isso, a gente vai passar a entender que Cristo, ele nos ensina a viver conforme ele espera. Ele ensina isso lá em Mateus 6:33, onde ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Entender o nosso papel, ele é essencial. O protagonista da nossa história não somos nós. E isso nos garante um certo tipo de paz. Você não vai precisar sofrer porque Cristo venceu no seu lugar. A gente sabe que o nosso herói, ele já triunfou sobre o pecado, trazendo a redenção aos nossos corações. Mas muito mais do que isso, ele também triunfará sobre todas as coisas e consumará tudo na sua vitória definitiva. Por isso a gente não deve viver como se a gente não tivesse um propósito, como se a gente fosse pessoas que vivem de forma inútil nessa terra. Nós temos sim um propósito glorioso, que é glorificar a Deus em todas as coisas e ter comunhão com Ele todos os dias das nossas vidas. Isso deve ser demonstrado pelo meio do nosso relacionamento, primeiro com Deus e depois com o nosso próximo. E eu juro que agora eu estou finalizando. Eu quero trazer 3 aplicações práticas para que você entenda o que eu tentei passar aqui nessa mensagem. Primeiro, que o reino de Deus, ele começa dentro de nós. Assim como a gente leu lá em Daniel 2, essa pedra, ela crescia e enchia toda a terra. Jesus, ele, lá em Lucas 17:21, ele nos lembra que o reino de Deus não vem com uma aparência exterior, mas começa dentro de nós. O reino de Deus começa quando Cristo pode reinar dentro do seu coração. Quando o governo dele se expande através da forma que você vive dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Segundo, o reino de Deus não tem nada a ver com números, mas com caráter transformado. Como a gente já discutiu aqui ao longo dessa pregação, ser a maioria em número não quer dizer nada no reino de Deus. Como o exemplo que eu dei aqui do Espírito Santo em 2017. A verdadeira manifestação do reino ocorre quando cada indivíduo está, de alguma forma, vivendo de acordo com os valores
de Cristo, refletindo a justiça, misericórdia e o amor de Deus nessa terra. E terceiro ponto, na terra como no céu, é um chamado para a nossa ação. Pedir para que o reino de Deus venha e a sua vontade seja realizada aqui na terra é um convite para nós sermos agentes desse reino. Isso significa que onde houver uma injustiça, a gente deve buscar justiça. Onde houver ódio, a gente deve levar o amor. Onde houver trevas, a gente deve levar a luz de Cristo. Eu queria chamar os músicos para começarem se organizando aqui, porque eu quero finalizar com uma frase que muito me impacta do movimento Morável. E essa frase diz assim: vá, pregue, morra e seja esquecido. Tudo bem para você viver dessa forma? Saber que a sua vida não tem nada a ver com os seus méritos, mas tudo deve ser para a glória de Deus? Tudo bem para você entender que o herói dessa jornada não é você mesmo, mas é o Cristo que venceu no seu lugar?